Fala, fala galerinha do nosso canal Por Dentro da Geografia. Meu nome é Juliana, sou a professora de Geografia. Fala galerinha, eu sou o professor Eduardo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso GeoPocket. Isso, ai, ficou uma graça esse nome, adorei GeoPocket. Pois é, a gente está fazendo vídeos mais condensados, mais curtinhos, para ajudar vocês no estudo em casa, né? Então você vai pegar a sua apostila, vai pegar o material de apoio com o seu professor e ainda vai ter a possibilidade de escutar ou de assistir esse vídeo, isso é muito legal. E o tema que a gente escolheu para tratar hoje é um tema que já gravamos esse vídeo para o nosso canal Por Dentro da Geografia, falando sobre tempo e clima. Lá está mais aprofundado, extenso, com mais informações. E no nosso Pocket a gente vai fazer aquele bate-papo, aquele bate-bola Aquele rapidinho. resumo do resumo. Resumido. Isso aí. Então a gente vai começar a falar sobre o tempo. Dudu, muitos alunos não conseguem acertar por que tem diferença tempo e clima. O que é tempo e o que é clima? Vamos lá. Então galerinha, tempo e clima tem a ver com condições da atmosfera, né? As condições físicas da atmosfera. Eu estou olhando para cá porque a gente tem uma janelona aqui, a gente está vendo o tempo. Então, o tempo é o momento em que a gente observa, são as condições da atmosfera nesse exato momento que a gente observa, né? São condições que se alteram no decorrer do dia. Então, agora está um tempo fechado, pode ser que daqui a pouco o tempo abra, a gente tenha sol. E isso é o tempo. O clima são essas condições registradas num período maior, num registro de tempo maior. Então, por exemplo, o verão no Brasil tem características de ser sempre um verão quente e úmido. Já o inverno é um período em que tem menos chuva, é um pouco mais seco. Então essas são as condições do clima, elas são condições um pouco mais fixas. Elas podem se alterar, mas leva um período, né, uma quantidade de anos maior, tá certo? Perfeito, Dudu. E aí, para falar sobre essas características, a gente não pode deixar de mencionar os elementos que formam o clima, né? Estão dentro dele. Temperatura, pressão, umidade, os ventos, né? Tudo isso vai ajudar a compreender a característica do clima. Então, por exemplo, às vezes a gente ouve no rádio, na TV, né, a moça do tempo dizer: a temperatura, a umidade relativa do ar está baixa. Por exemplo, a gente passou por um período aí mais seco, que proliferou também queimadas. Então, ou seja, o que é a umidade do ar? É a água, né? O vapor de água presente na atmosfera. Então, quer dizer, não estava chovendo. Agora a umidade relativa do ar voltou a aumentar porque esses dias atrás voltou a chover. Então são elementos, são características, né? A precipitação, que também é um elemento que eu esqueci de mencionar. Quer dizer, a chuva, precipitação pode ser tanto chuva quanto a neve, né? A pressão atmosférica, que é o peso que o ar exerce, né? Pesadão, né? E dependendo do lugar, se ele estiver ao nível do mar, ou seja, né, bem próximo do mar, no nível dele em relação ao relevo, ele tem uma pressão atmosférica maior. E à medida que a gente vai aumentando, né, a altitude mais elevada, essa pressão acaba sendo menor. Não é isso? É exatamente isso, né? Quanto mais baixo, maior a pressão, quanto mais alto, menor a pressão. Regrinha simples, galerinha. Dentro disso que a gente acabou de ver, que são os elementos, são agora as condições que interferem no clima, são os fatores do clima, são vários, Ju. A gente tem, por exemplo, a altitude. Quanto mais a gente tem um relevo elevado, a gente está em Petrópolis, aproximadamente 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, a tendência é que seja mais frio. Eu sempre falo isso para os alunos: quanto mais alto, mais frio; quanto mais baixo, mais quente. Então, quanto mais a gente sobe, a temperatura diminui. Aproximadamente a cada 200 metros que a gente sobe, é uma diferença de 1 grau. É mais ou menos, não é bem uma regra. A gente tem também a latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. O Equador é aquela faixa, né, que recebe iluminação do Sol o ano todo. Se recebe iluminação, automaticamente calor. Então, quanto mais próximo do Equador, as latitudes mais baixas, mais quente. Quanto mais distante do Equador, as latitudes maiores, mais elevadas,
menor as temperaturas. O que mais? Bem. A gente tem maritimidade e continentalidade. Adoro esses dois nomes, que é ótimo para usar em forca, né? E pegar o coleguinha. O que é a maritimidade? É a presença do mar. Eu sempre conto para os meus alunos o seguinte: a proximidade. Quanto mais próximo do mar, mais a gente tem aquela sensação de tempo volátil, né? Abre, faz o sol, de repente muda, chove, abre de novo, né? Quem nunca estava na praia, feliz da vida, e o tempo mudou, choveu, aí pensou, não, caramba, acabou minha praia, vou embora. E de repente o sol volta a aparecer. Isso é a maritimidade, né? Essa presença bem próximo do mar, nessas regiões litorâneas, você tem uma certa instabilidade. E quanto mais para dentro do continente, o efeito da continentalidade. Então, tempos firmes durante muito tempo, às vezes tempos chuvosos, né? Também durante muito tempo. Então, quer dizer, as massas de ar, as frentes frias, os ventos em movimento, são eles que também são responsáveis pela chegada e pela saída dessas características, né? De mais calor, mais umidade, né? Baixas temperaturas, pode ter ou não a presença da chuva, enfim. Então, são essas as características dos elementos e dos fatores do clima. Gostou desse pocket vídeo? Compartilha com seus amigos. Curte lá no nosso canal. Se inscreva. Isso aí. Tá bom? E até a próxima. Até mais, galerinha.